Galera, vamos ver esse caso aqui bem grave que aconteceu com o Rian Silveira e o Iago Campos. A gente vai passar assim por cima, só pra gente não deixar de comentar, porque acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas. Sobretudo, algumas coisas precisam ser ditas da forma correta, que acho que é o mais importante. Que são dois brasileiros que estavam de viagem pela Grécia e um deles, infelizmente, uma catástrofe, né? Está morto e o outro está hospitalizado. Ainda está hospitalizado, não saiu. A notícia que a gente tem é que ele estava em coma, mas parece que ele não está mais em coma, segundo a sua família, já está num processo de recuperação e a gente tomara que seja isso mesmo. Mas vamos para a notícia aqui. Bom, esse aqui é o Rian Silveira, é um jovem lindo, ele produz conteúdo adulto, ele é ator pornô, quase 300 mil seguidores no Instagram, só no X ele tem quase 800 mil, então já vai quase 1 milhão aí de seguidores. Ele é bem famoso, já teve algumas polêmicas, algumas coisas, e os filmes dele de conteúdo adulto são filmes bem famosos. E infelizmente, né, esse é o Iago Campos que infelizmente perdeu sua vida nessa situação em que os dois foram encontrados juntos dentro de uma banheira, dentro de um quarto de hotel em Mykonos, lá na Grécia. O que se sabe sobre ele é muito pouco. O que é isso que a gente tá aqui pra falar, tá? Os portais dizem que ele era modelo, outro portal diz que ele é influenciador digital, mas ele não é nada disso, nem modelo, nem influenciador digital, tá? Ele não tem perfil, não tem nada de modelo, não tem portfólio e também não tem portfólio de influenciador digital. Ele tem apenas 6 mil seguidores no Instagram e é o que se sabe sobre ele. Até tem uma matéria aqui do Metrópolis que fala o seguinte, que era o influenciador paulista encontrado morto no hotel na Grécia. Isso muito mais me parece ser uma coisa que a família quer incutir, imputar, mas não faz muito sentido. Iago Campos e Rian Silveira estavam inconscientes em uma piscina na Grécia quando foram encontrados. O influenciador Iago não sobreviveu, que é esse aqui, que não é influenciador, como eu disse pra vocês. Natural de São José dos Campos, do interior de São Paulo, o influenciador Iago Luiz Campos da Silva havia completado 25 anos apenas 7 dias antes de ter sido encontrado sem vida na piscina de um hotel na Grécia. Além dele, o ator Rian Silveira, de 23 anos, estava na água e chegou a ficar hospitalizado em coma, mas não corre perigo. E ainda bem, tá? A família já informou que as pessoas ficam falando muita loucura, muita besteira e ele não corre mais perigo, tá fora de perigo, mas precisa de cuidados médicos e ainda tá lá, então não pode voltar pro Brasil assim em cima da hora. Um incidente grave aconteceu no sábado, dia 23, agora, em um hotel localizado em Ornos, Mykonos. Tanto o influenciador quanto o ator foram encontrados inconscientes dentro da piscina de um quarto privativo. Ativo nas redes sociais, é isso que a gente não entende, né? Ativo nas redes sociais com 6 mil seguidores. Mostrando viagens internacionais, Iago Campos era fã da cantora Anitta. Antes da pandemia, ele chegou a fazer um curso de comissário de bordo. No Instagram, Mãe Silva, irmã do Rian, informou que o ator está acordado, lúcido e conversando. Ao recuperar a consciência, na manhã dessa segunda-feira, foi informado a morte do Iago amigo. Mãe revelou que parou de acompanhar comentários sobre o caso nas redes sociais. Tem muita gente maldosa por trás de tudo isso, tem uma família sofrendo, exatamente. 2 famílias sofrendo, né? Meu irmão está do outro lado do mundo, a gente não consegue chegar até lá, disse ela, acrescentando que Rian não sabe que o caso foi noticiado. A gente está aos poucos tentando deixá-lo a par da situação. Essa hora ele já deve saber de tudo sim, porque ele já deve ter tido um acesso a um celular. O caso teria sido descoberto depois que uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no 3º andar, vinda da piscina do quarto logo acima. Ela avisou a recepção, colaboradores do hotel entraram no local e em seguida para averiguar o ocorrido. Segundo testemunhas, os 12 brasileiros foram encontrados dentro da piscina já inconscientes. Uma ambulância foi acionada e transportou Rian para o centro de saúde de Mykonos, onde teve sua morte confirmada pelos paramédicos. E para continuar tudo que a gente sabe desse caso até aqui e algumas informações que a gente foi procurar buscar na internet, eu vou soltar essa vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal, onde a gente discute tudo sobre o que nos convém, especialmente situações sobre pessoas e membros da nossa população LGBTQIAPN+. Segue o canal, é muito importante que você coloque o dedinho aí, porque quando você segue aqui, você tem notícias e assuntos todos os dias para você acompanhar aqui, de segunda a domingo. Tem farofa, tem coisa divertida, engraçada e tem coisa que às vezes o clima pesa mesmo. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se, quando você assina, você ajuda a gente a fazer vídeos novos bem legais e também você recebe em algum momento o link para entrar no nosso grupão. E também tem o link para você ser membro do canal, é muito importante, porque algumas lives é só exclusiva para os membros. Então, se torne membro ou ajuda no Apoia-se e a gente continua por aqui fazendo um conteúdo muito legal e vamos entender melhor esse caso desses 2 que estavam em Mykonos, na Grécia, e que um deles infelizmente morreu.
Aqui vocês estão vendo algumas imagens aqui do Rian e do Iago juntos, e algumas fotos do Ian, já na Grécia, passeando, celebrando, vivendo. O que a gente sabe é isso, tá? Das fotos que eles postaram nas redes sociais. O Rian Silveira entrou numa polêmica, tá? Que é uma polêmica um pouco velha, mas é bom a gente entender. Ele tem muito seguidor, faz muitos vídeos adultos, muita pornografia e tal, e a galera gosta muito dele. Quando algum portal, esse UOL Portal, noticiou que ele tinha aplaudido o Nicolas Ferreira, o criador de conteúdos adultos gay, Rian Silveira parabeniza Nicolas Ferreira em vídeo, que é um vídeo do Nicolas Ferreira em que ele fala fake news. E aí, ele chegou até a vir na internet fazer pronunciamento. Recadinho aqui pra vocês, que a galera tá aí, que tá repercutindo esse assunto, que eu seja bolsonarista. Eu não sou da direita, não sou bolsonarista. Eu simplesmente fiz um comentário no vídeo do Nicolas sobre o vídeo que ele falava sobre a taxação do Pix. E que, de fato, isso é uma informação fake news. E de que eu também não era de acordo com isso. E a galera achando que eu estou apoiando o Nicolas. A mídia, a gente sabe como é. A galera solta uma informação, idealizam que de fato seja aquilo. E acabou repercutindo. Mas eu não sou. O Rian, ainda bem que está vivo e ele vai poder recobrar a vida dele, em breve voltar pro Brasil. Ele estava nessa viagem com o Iago pra Grécia e vários portais, vários noticiaram. Eles estão em iates, em navios, eles estão vivendo uma vida muito boa. Obviamente que o Rian ganha bastante dinheiro nas plataformas, mas o Iago, a gente não sabe do que ele vivia, não sabe do que ele vive, tá? Porque não como influenciador, não vivia disso, muito menos como modelo, porque a gente não encontrou nenhum portfólio de modelo na internet, mas vocês estão vendo aí que é uma vida muito cara, muito luxuosa. Até que saiu essa postagem aqui, que foi uma das primeiras a sair, ó. Falecido. 2 vítimas das festas de Mykonos. Segundo as informações, um deles está em coma e o outro já perdeu a vida. Esse é o que está hospitalizado em coma, Jacob. Preste atenção nessa informação. Aqui, ó, eles dizem que o nome dele é Jacob e não Rian, e aqui o que morreu, né, fala que eles são vítimas das festas de Mykonos. Esse é um perfil de uma pessoa chamado It's Nicola Bambola. A gente conhece o nome Bambola aí, mas enfim, né, a gente não tem outras informações que venham além disso. É uma informação que ela dialoga muito, que eu acho muito importante falar, com o que a gente vem falando há muito tempo aqui, de que as festas feitas e frequentadas por gays estão cada vez mais permissivas em relação ao uso de drogas, não está tendo orientação de redução de danos, dos riscos das misturas, álcool, entre outras coisas, e muita gente está perdendo a vida. Aqui no Brasil a gente tem aí, a cada mês, uma notícia de um jovem que fazia conteúdo adulto e que morreu por conta do uso de droga. Tem também uma discussão muito grande na internet entre os criadores de conteúdo, inclusive teve um criador de conteúdo que trouxe esse assunto para a baila e falou muito sobre isso, que a maioria dos criadores de conteúdo adulto, de que faz, né, sexo e tal, eles só conseguem trabalhar se eles estiverem usando algum tipo de substância. E isso é um assunto que a gente precisa debater, discutir dentro de um local que tenha pessoas especializadas. Não sou eu que vou falar isso, mas precisa pessoas que são especializadas em assuntos, médicos que discutem isso, que falem sobre redução de danos, que falam sobre rede de apoio e que falam sobretudo das misturas, de como a comunidade LGBT, em especial o homem gay, faz uso de drogas. Esse uso está ligado a questões psicológicas, questões de família, questões de convívio social, questão de aceitação, pressão estética, pressão com o corpo. São muitas questões, tá? E obviamente que muitos desse uso também está ligado somente ao uso recreativo. Numa situação dessa, um acidente pode acontecer. Quando o uso de droga vai para um ambiente que é um ambiente de trabalho, que é o que a gente está falando, né? Se você trabalha com vídeos, com prostituição, porque existem os trabalhadores de sexo, eles estão aí, estão ganhando seu dinheiro e é muito honesto, tá? Mas quando eles fazem uso de droga para esse tipo de atividade, que no caso é trabalho, acaba que você condiciona o seu trabalho ao uso. E aí é que entra um grande problema. E a gente não está falando que nenhum deles dois fizeram uso de drogas e muito menos que eles foram fazer prostituição na Grécia. Muito pelo contrário, o que a gente está investigando as notícias que a gente tem e que levam a gente a discutir esse assunto, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Enfim, a notícia se espalhou de uma forma que tomou uma proporção nacional, Metrópolis veio falar sobre isso. O criador de conteúdo adulto Rian Silveira e o influenciador Iago Campos foram encontrados desacordados dentro da piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia, no último sábado. Como a gente viu lá na notícia do site, tem até algumas informações de que a polícia encontrou seringas, essas coisas lá, a gente vai ver aqui. Após a repercussão do caso, a irmã de Rian contou que havia feito uma chamada de vídeo com os dois minutos antes do ocorrido. Segundo Maine Silveira, irmã de Rian, os dois estavam dentro da piscina no momento da ligação e pareciam felizes. Ela diz que eles se preparavam para uma festa e que não havia mais ninguém no local naquele momento.
Inclusive, no primeiro story que a gente viu, aí o mais antigo, eles falam, vítima de mais uma festa de Mykonos e tal. Então são notícias, que eu não quis fazer uma pesquisa maior, tá? Mas se a gente for também para uma deep web, assim, procurar a quantidade de gente que morre por conta de overdose nessas festas gays em Mykonos, deve ter muita, mas muita notícia. A familiar contou que tirou um print da videochamada e que essa imagem poderá auxiliar nas investigações conduzidas pelas autoridades locais. O caso será esclarecido por meio da perícia grega. Os jovens estavam hospedados em um hotel na região de Ornos, em um quarto privativo com piscina. O incidente foi notado após uma funcionária da limpeza perceber água escorrendo para a varanda de outro quarto e acionar a recepção. Funcionários do hotel entraram no quarto e encontraram os 2 brasileiros inconscientes na piscina. Rian foi levado para o centro de saúde de Mykonos e chegou a ficar em coma, mas já acordou e está fora de risco. Iago não resistiu. Iago Campos tinha 25 anos e era natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Atuava como influenciador e já havia feito curso para comissário de bordo. Era fã da cantora Anitta e compartilhava sua rotina de viagens nas redes sociais. Rian Silveira tem 23 anos e é conhecido por produzir conteúdo adulto. Ele possui mais de 100 mil seguidores no X, o antigo Twitter. A viagem à Grécia era para celebrar o aniversário de Iago e, segundo a família, os 2 eram amigos muito próximos. Mas a gente vai chegar no momento aqui, antes de eu mostrar algumas coisas aqui pra vocês, de informações que não corroboram bem isso de celebrar um aniversário de alguém. Até a CNN reportou isso, ó. O brasileiro morre em hotel de luxo na Grécia, criador de conteúdo adulto é hospitalizado. O brasileiro Iago Campos e o amigo e o ator criador de conteúdo adulto Rian Silveira foram encontrados inconscientes dentro de uma banheira, num quarto de luxo em Mykonos. Rian, de 23 anos, recuperou a consciência após o coma e segue hospitalizado, segundo relatos da família. O incidente ocorreu na praia de Ornos, uma das mais famosas ilhas gregas. O jornal grego Prototema informou que uma funcionária da equipe de limpeza do hotel notou água escorrendo. O criador de conteúdo com mais de 270 mil seguidores no Instagram e 800 mil no Twitter foi levado numa ambulância de centro de saúde de Mykonos. Ele está lúcido, falando normal. E aí a irmã do Rian veio a público falar. Oi, tudo bem? Como todo mundo sabe, sou irmã do Rian. Muitos e muitos canais de fofoca e de reportagem estão me procurando para eu me pronunciar, para eu falar alguma coisa, para eu contar, para eu falar sobre o que aconteceu. O Rian não se pronunciou ainda porque ele também estava desacordado e foi só acordar ontem de manhã. Ele estava em coma, não estava consciente. A gente só tá conseguindo, ele tá sem nenhum tipo de aparelho telefone ou de qualquer outra coisa. A gente só tá conseguindo passar alguma comunicação, qualquer coisa com ele, de favor, pelo celular de uma pessoa que tá deixando a gente se comunicar com ele. Ele até então, até hoje, agora há pouco, ele não sabia nem da morte do Iago, no caso, ele não estava sabendo de nada. Ele soube hoje. O acontecido foi no sábado. Os 2, o Rian e o Iago, eram muito amigos, muito. Eu já conversei com a irmã do Iago, com a família dele. Ninguém tem empatia. Eu parei até de ler os comentários. Eu não tô abrindo o que as pessoas estão me mandando. Tem muita gente maldosa. E por trás de tudo isso tem uma família sofrendo. Meu irmão tá do outro lado do mundo. A gente não consegue chegar até lá. Ele acabou de ficar sabendo que o Iago tá morto. E então ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele não sabe que ele tá em todos os sites de fofocas, na televisão. Ele não sabe de nada, porque ele tem um problema cardíaco e ele tá sem celular, sem nada. Esse é um ponto, tá? Foram muitos sites que noticiaram, muito, gente. Se vocês forem colocar na internet, meu Deus, o nome dele vai sair todos aqueles Pop Time, Pop não sei o que, são todos os portais de fofoca que vocês imaginarem, trouxeram essa notícia. É muita gente falando. A gente tá tentando, aos poucos, ir colocando ele a par da situação. Ele acordou do coma, então ele não estava sabendo de nada, ele acabou de ficar sabendo, mas ele também não sabe a proporção que tá tudo isso. Minutos antes de tudo acontecer, eu tava com eles na chamada. O Iago e o Rian eram muito amigo e, consequentemente, o Iago acabou virando meu amigo também. Então tava nós 3, eu tava na chamada com eles. Eles estavam super felizes na piscina. Eles iam pra uma festa depois dali, era algumas horas depois da festa, e eles estavam
estavam brincando até, se abraçando na piscina e falando que lá era lindo e nananã, e eles estavam felizes. E aí depois eu desliguei a chamada, eles não postaram a festa, a gente começou a sentir falta, tudo aconteceu, só que a gente só ficou sabendo de tudo isso ontem, e tudo aconteceu no sábado. Então assim, sem muitos detalhes, a gente tá esperando a autópsia, a perícia, tudo bonitinho sair. O Rian só não se pronunciou, ele acabou então de saber, agora há pouco a gente contou tudo que aconteceu. O Rian também tá todo machucado, tá? Ele tá com uns machucados no rosto, com um ponto. Ele não consegue lembrar exatamente o que aconteceu, tá? Eu tava falando com eles minutos antes, então eu posso afirmar que só estavam os dois no apartamento e eles estavam felizes ouvindo música e tava tudo bem. E aí, minutos depois, aconteceu tudo, o tempo, né? Depois de eu desligar. Então, assim, o Rian ainda tá se realocando, ele não sabe de tudo que tá acontecendo, da proporção que tomou o caso. Repetindo, ele só soube da morte do amigo agora há pouco, alguns minutos atrás. Então ele tá sem nenhum meio de celular, sem nada para se pronunciar, e creio que também, se ele se pronunciar pro público, vai demorar, porque ele ainda tá processando tudo que aconteceu. Mas por trás de tudo isso, até sair a autópsia, a gente sabe o que realmente aconteceu, né? E até sair a autópsia, até tudo ser resolvido, a gente tá recebendo muito ataque, mensagem de pessoa que não sabe o que fala, julgando como se fossem santos, né? Como se ninguém nunca tivesse feito coisa errada na vida. E aí aqui a gente tem um momento em que a irmã dele diz: vocês estão julgando como se vocês não tivessem feito coisa errada. Não é errado você fazer uso de drogas. Por mais que vocês tenham essa percepção, não é errado. As pessoas usam drogas desde que o mundo é mundo. As pessoas usam drogas desde que o mundo existiu na face da terra, desde antes de Jesus Cristo. E elas não vão parar de usar. O que a gente precisa conversar é sobre o que as leva a usar, se elas estão precisando parar de usar, qual a forma que elas podem parar de usar, e se elas fazem uso recreativo, qual a forma segura de fazer. É isso que a gente precisa conversar sobre. É igual camisinha, é igual diversos outros assuntos que a gente precisa ter um diálogo muito mais franco. E quando ela fala isso, tá? Quando ela diz isso aí, as pessoas estão julgando meu irmão como se eles nunca tivessem feito nada de errado. Ela meio que traz essa mensagem sobre o uso de drogas. Por isso a gente vai ver aqui outras informações, outras coisas que saíram, que é por isso que a gente tá falando disso desde o começo. E por trás de tudo isso tem a família do Iago. Ele foi passar o aniversário dele em Dubai, numa viagem feliz com um amigo. E eles perderam um filho, e tem uma família sofrendo muito por trás disso, né? Que perdeu o filho, perdeu o irmão, tudo, e do mesmo jeito que por pouco eu não perdi o meu. Quem me conhece sabe que o Rian é minha vida, que ele é muito minha vida. E por trás de tudo tem uma família, e as pessoas, todo mundo que me conhece sabe o quanto era importante pra mim. E o meu irmão tá do outro lado do mundo, eu não consigo fazer nada por ele. Ele acordou de um coma que eu nem sabia o que tava acontecendo. Isso foi sábado, eu fui saber disso ontem de manhã, quando ele acordou. E a gente não consegue fazer nada por ele, porque ele tá longe. Ele descobriu que perdeu o melhor amigo, e tem muita gente sofrendo, e as pessoas ficam atacando. E o que mais me mata é ver que é pessoal da comunidade LGBT, entendeu? Que também são homossexuais e tudo mais, e são os que mais atacam, os que mais falam porcaria. É um monte de reportagem me procurando, me ligando, o pessoal tá querendo acusar. É uma dor muito grande, especialmente pelo fato de eles não terem todo o acesso que eles gostariam de ter, porque é do outro lado do mundo. Gente, isso é muito difícil. Até pra quem tem dinheiro já é muito difícil. Imagina pra quem não tem tanto dinheiro. O contato é super complexo, as políticas desse país são políticas diferentes. Então, assim, deve ser uma dor muito grande, a gente não consegue medir, e o que ela tá falando é real. As pessoas são cruéis, são mesquinhas, e elas só
querem discutir um assunto, se for, com mesquinharia ou com acusação. Elas não querem discutir o assunto de uma forma analítica, que leve a gente a um pensamento crítico, que leve a gente a uma discussão saudável sobre as pessoas da nossa comunidade, sobre as coisas que a gente anda fazendo e de que forma essas coisas afetam as nossas vidas. Tem 2 imagens aqui muito interessantes, tá? Que eu preciso mostrar pra vocês. Uma delas é que parece ser uma matéria que eu não sei de onde foi tirada. Eu encontrei isso aqui postado numa conta de alguém, mas a gente tem um recorte e a gente não sabe onde isso está. Iago Campos teve morte confirmada no local. A informação foi confirmada também por sua irmã Tamires Campos, que publicou uma declaração nas redes sociais, que está em algum site. Meu irmão era um ser humano ímpar e eu não devia ter que escrever aqui. Todos vocês não sabem respeitar a dor de uma família. Meu irmão era incrível, gentil. Nem nós aqui ainda sabemos o que aconteceu. Deveriam respeitar uma mãe que perde um filho, um pai que está em prantos e uma irmã capaz de dar a própria vida por ele. Meu irmão não era prostituto ou drogado, como estão dizendo. Meu irmão era trabalhador, tinha sonhos e corria muito atrás dos sonhos. Vocês precisam aprender a usar a internet para o bem e não para destilar o ódio. Odeio ver uma família que está aos pedaços. Sinto nojo de cada um de vocês que simplesmente julgam. A autópsia ainda não foi concluída. Meu irmão não está sozinho, o Rian também sofreu. Além de estar em coma, está machucado, agora não está mais em coma, e ninguém sabe de fato o que aconteceu. Então eu peço encarecidamente que todos vocês vão cuidar das próprias vidas e deixem minha família sofrer em paz. Que de fato aconteceu. Eu conversei com exclusividade com a Tamires Campos, que é a irmã do Iago, infelizmente o rapaz que morreu afogado na Grécia. Ela disse que a família está muito abalada e que todos não possuem condições financeiras para trazer o corpo de volta para o Brasil. Ela nos contou ainda que uma das linhas de investigação é a seguinte: os dois poderiam ter entrado sim em luta corporal. O rosto do irmão dela, do Iago, foi encontrado com várias marcas de arranhões, cortes e muito sangue. Já na unha do Rian, o amigo, tinham vestígios de sangue. Tinha sangue debaixo da unha do Rian. A gente não sabe se teve uma briga, se não teve, a gente não sabe de nada. Policiais e socorristas foram acionados para atender a ocorrência. Segundo as investigações, um pó branco e algumas seringas foram encontradas no local. A polícia agora tenta descobrir o que de fato aconteceu. Juntamente com essa informação de que meu irmão não é prostituto, não é drogado e blá blá blá, acho que talvez ela não quisesse usar essas palavras, né, que tem um estigma e tal. Olha só o que a gente acha aqui, traduzido de um site grego, que é esse aqui, em prototema.gr. Tá? Que é um site de lá, da Grécia, que diz o seguinte, ó: seringa e pó branco enviados para teste de laboratório. Durante a inspeção da sala, as autoridades descobriram uma seringa de plástico usada na varanda, enquanto dentro encontraram 4 pequenos sachês contendo um pó branco de composição desconhecida, suspeito de ser uma substância narcótica. As descobertas foram apreendidas pela Subdivisão de Segurança de Mykonos e serão enviados para análise laboratorial. As autoridades já ordenaram uma autópsia para determinar a causa exata da morte, enquanto o promotor do Tribunal da Primeira Instância de Siros foi informado. Ao mesmo tempo, a investigação preliminar continua a esclarecer as circunstâncias do acidente. Então, assim, gente, há uma possibilidade deles terem feito uso de drogas e isso ter acontecido, porque eles, né, apagaram dentro da piscina e tudo mais, e pode ter sido uma overdose. E a gente está aqui não só para entender esse ocorrido, porque uma vez que uma pessoa que produz um conteúdo que é vendido, especialmente consumido pela população LGBT, representa, né, para 1 milhão de pessoas praticamente, a gente precisa entender sim o que aconteceu e a gente precisa discutir a forma como isso aconteceu, porque todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de situação, que pode ser feito com álcool, que pode ser com outro tipo de droga, que pode ser com qualquer excesso que a gente faça na nossa vida. A gente precisa sentar e discutir os nossos excessos e as coisas que a gente anda fazendo. A gente precisa discutir uma maneira, de repente, não precisar deixar de fazê-las, mas fazê-las dentro de um ambiente controlado, que tal? Porque ambientes controlados existem e essas informações são muito úteis para que a gente cobre não somente o poder público, tá? Para ter um olhar específico para as pessoas que fazem uso de substância, um olhar mais humanizado e não esse olhar do estado da
prefeitura que é de mandar pessoas para abrigos, mandar pessoas obrigadas para clínicas, esse tipo de coisa, e quando elas deveriam dialogar sobre as razões do uso, os motivos, combinações, segurança, redução de danos e também parar de usar, se for o caso, a pessoa quiser, ela tiver essa consciência, como diversos criadores de conteúdo adulto já vieram na internet dizer, eu precisava parar de usar porque eu estava acabando com a minha vida, enfim. Tudo isso precisa ser dialogado com o poder público e com pessoas que são especializadas, os médicos, os pesquisadores, os cientistas. E é nesse momento que eu quero chegar bem aqui. Esse perfil aqui, o Sorry Magic, colocou essa imagem aqui do Rian e uma descrição de um site que é um site de prostituição. E aí eu consegui localizar esse site pela descrição que tá bem aqui, que não dá pra ver aqui, e a gente chegou nesse site. Esse é o site Rent Man, ou seja, alugue um homem, e aqui o Rian tá aparecendo no site com todas as fotos dele, oferecendo serviço de prostituição, e ele se chama Jacob Peters. Lembra lá no começo do vídeo que eu pedi para vocês guardarem o nome Jacob? Pois é o nome que ele utiliza no exterior. E se vocês olharem direitinho, aqui está localizado Mykonos, Grécia. Então assim, gente, vamos jogar limpo, vamos pela lógica, tá? Se ele localiza um portal de prostituição que ele faz, que é o trabalho dele, que tá tudo bem, na Grécia, em Mykonos, ele viajou para Mykonos, para Grécia, para comemorar o aniversário de alguém, tá mais do que claro que ele foi pra Grécia se prostituir. E aí, aqui a gente entra num conflito. Será que o Iago Campos também tá envolvido nisso? Porque a irmã dele veio a público dizer, meu irmão não é drogado e não é prostituto. E ninguém chamou ele disso. Quer dizer, as pessoas terrivelmente maldosas na internet dizem isso, falam isso. Não é o que a gente vai dizer aqui jamais. Mas assim, tá aqui, ó, ele tá geolocalizado em Mykonos, o site é um site de prostituição, como a gente pode enxergar bem aqui. Então, ele estava disponível para esse trabalho lá. Quando a gente coloca no X Iago Campos, só vem isso aqui, ó. Modelo brasileiro morreu na Grécia. Iago nem era modelo, gente. Ó, que tristeza, confirmada a morte de Iago Santos, amigo do Rian. Então, ok, talvez ele estivesse lá de viagem, todas as notícias são relacionadas a isso, estivesse curtindo com um amigo, curtindo numa festa, enfim, e aconteceu o que aconteceu, mas a gente só vai saber quando o resultado da autópsia sair, né? Mas todas as informações que tem aqui é só disso, tá? Modelo influenciador, mas a gente não tem essas informações como modelo nem como influenciador. O fato é que ele estava de viagem com um amigo que faz prostituição e que se geolocalizou num site de prostituição lá na Grécia. E obviamente que a gente precisa discutir e entender o assunto drogas, prostituição, conteúdo adulto e gays. A gente não pode fechar os olhos, vendar os olhos para isso. Tem um cara, tá, que criou um perfil falso do Rian. Vou mostrar para vocês. Então todo cuidado é pouco. Tem esse cara aqui, ó, que ele criou, Rian Silveira 7. Ele até privou, fechou. Ele tava pedindo Pix para ajudar no caso do Rian, e isso é falso, isso é mentira. Não enviem dinheiro. Até aqui, ó, saindo da Pipão, denunciando ele. Olha, até fala, boa noite, pessoal, para quem tá achando que é fake, estou postando novamente para poder me ajudar com medicação. Isso tudo é mentira, tá? A família não tá pedindo dinheiro, medicação, nada para ele, nada de ninguém. A gente vai aguardar os desdobramentos desse caso, porque vai sair autópsia, vai sair informação, vai sair o que aconteceu. O próprio Rian, quando voltar pro Brasil, deve dar as declarações dele. A maioria desses casos, tá? Tudo que acontece, a própria pessoa, ela tende a não contar tudo que estava acontecendo ali. Tende a não contar todas as verdades, todas as informações, enfim. A informação que a gente vai ter, que a gente vai ficar, são as informações que a polícia vai dar, os sites que vão noticiar, o laudo. A gente traz qualquer atualização para vocês, tá? Desse caso aqui. Mas a gente também pretende, com muita calma, vou tentar encontrar uma pessoa que venha para cá pro estúdio, falar e dialogar e discutir o uso de drogas no sexo, que é o chemsex, falar sobre redução de danos, falar sobre ambiente controlado e seguro, falar sobre rede de apoio, falar sobre tratamentos para as pessoas que querem parar de fazer uso, de que forma as pessoas chegam até as drogas, de que forma ela afeta a vida da gente, tanto a forma recreativa quanto a forma compulsiva. A gente tem aqui nesse canal uma série com médicos, vários médicos tem aqui, se você for olhar no podcast, acho que tem 6, 7 entrevistas com especialistas. Mas eu acho que eu negligenciei essa parte do assunto de drogas por muito tempo e eu acho que a gente precisa ter essa conversa. Então eu vou trazer alguém aqui pra gente fazer aqui mesmo no canal, sem podcast, sem nada, só pra gente sentar e bater um papo sobre esses assuntos. Eu vou trazer as principais notícias dos últimos criadores de conteúdo adulto que morreram por conta de overdose, pra gente discutir caso a caso e falar passo a passo, ponto a ponto, sem fazer shaming, sem fazer julgamentos, sem olhar pra vida das pessoas de uma forma desumanizada. Qualquer atualização eu trago mais pra vocês.
que vocês souberem me mandem por DM. E sigam o canal, mas sigam mesmo, por favor, coloque o seu dedinho aí porque a gente precisa crescer. E aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e o Clube de Membros para você fazer parte desse canal e ajudar a gente a fazer mais vídeos legais de segunda a domingo e até a atualização. Um beijo.